Olá, gente, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à apresentação dos seminários no módulo de urgências médicas. O tema de hoje é tromboembolismo pulmonar. Será apresentado pelo Lucas Galvão, Mariana Dantas e Pedro Eduardo. Bom, vamos iniciar com um caso clínico. Um homem de 34 anos chegou ao serviço de emergência queixando-se de falta de ar e de uma dor torácica que ele descreve como ao lado direito, intensificada com a respiração profunda. Queixas essas que são realmente frequentes no departamento de emergência. O paciente relata que os sintomas surgiram de repente ao acordar de manhã e pioraram com a atividade. Ele nega ter febre, calafrios, náusea, vômitos ou tosse e possui história recente de múltiplos ferimentos à bala que resultaram no aparecimento de uma dor na região dorsal superior e paraplegia ao nível de T10. Há uma semana ele recebeu alta do hospital e foi encaminhado para um estabelecimento de reabilitação. Atualmente, o paciente está tomando paracetamol, codeína e cetoprofeno para aliviar a dor, que por sua vez aumentou com a fisioterapia e terapia ocupacional. Ele também está tomando hidroclorotiazida e lisinopril para o tratamento de hipertensão e fluoxetina para tratar a depressão. Ele parou de fumar cigarros recentemente, desde a internação, e nega consumir bebidas alcoólicas ou usar drogas ilícitas. Vemos aqui alguns sintomas e algumas características da história pregressa do paciente que nos chamam a atenção. O paciente esteve internado no hospital, certo? Os sintomas surgiram de repente, o paciente possui hipertensão e é ex-fumante. Trata-se de um jovem saudável que parece apresentar uma leve falta de ar e desconforto. Sua frequência cardíaca é de 101 batimentos por minuto, a PA está entre 110 e 78 milímetros de mercúrio e a frequência respiratória é de 26 incursões por minuto. A medida da oximetria de pulso é de 96%, com um catéter nasal de 2 litros por minuto. Os pulmões estão limpos pela ausculta. Há um edema discreto na panturrilha esquerda. O paciente não sente os membros inferiores. Os exames laboratoriais revelam uma contagem de leucócito de 10.000, com níveis de hemoglobina, hematócrito, eletrólitos e função renal todos dentro da normalidade. Um ECG de 12 derivações revela um ritmo sinusal com frequência em torno de 100 batimentos. E a radiografia torácica aponta uma atelectasia bibasilar mínima, mas não mostra evidências de infiltrados ou efusões. Bom, no exame físico chama a atenção essa falta de ar com desconforto, paciente pouco taquicárdico, com uma frequência respiratória alta, e esse edema discreto na panturrilha esquerda. Então, vamos lá. O que seria o tromboembolismo pulmonar? Ele é causado pela impactação de um ou mais êmbolos trombóticos na circulação pulmonar. Na maioria das vezes, é causado por coágulos de sangue originário das pernas. Ocorre devido à presença de algum dos elementos da tríade de Virchow, ou lesão endotelial, estase sanguínea ou a própria hipercoagulabilidade. Bem, sobre a epidemiologia. É a terceira maior causa de doença cardiovascular no mundo, mais comum em homens e em pessoas acima de 70 anos de idade. Nos Estados Unidos, 600 a 900 mil episódios de TEP por ano. E no Brasil, os dados são escassos, provavelmente subnotificados. O DataSUS registrou no ano de 2016 7.412 óbitos por embolia pulmonar. Lembrando que acredita-se que esse número é maior, por ser difícil o diagnóstico clínico da doença. Bem, eles fazem parte do mesmo espectro da mesma doença. A TVP e o TEP fazem parte do tromboembolismo endovenoso. O TEP está intrinsecamente ligado à trombose venosa profunda, que é uma doença causada pela coagulação do sangue no interior das veias em um local ou momento não adequados. A TVP é muitas vezes assintomática e o diagnóstico clínico é difícil, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. 30 a 40% dos pacientes com TVP apresentam TEP concomitante, mesmo aqueles sem sintomas de embolia. Por outro lado, apenas 30% dos pacientes com TEP apresentam TVP, embora esse número seja próximo a 70% quando tratamos de pacientes hospitalizados. Então, vamos lá um pouco da fisiopatologia. Lembrando que o TEP ele é causado pela impactação de um ou mais êmbolos trombóticos na circulação pulmonar.
Esses trombos, eles vão causar, como podemos ver aqui, com a maior carga de coágulos e consequente obstrução, a pressão arterial pulmonar e resistência vascular pulmonar irão aumentar, irão levar a uma dilatação ventricular direita, que irá causar uma redução da pré-carga para o ventrículo esquerdo, gerando uma lesão miocárdica, causando a liberação de troponina e peptídeo natriurético tipo B. Lembrar que a dilatação ou lesão do ventrículo direito indicam insuficiência cardíaca direita e aumento do risco de choque circulatório e de morte. Bom, quando tratamos dos trombos, existe o trombo em cela ou cavaleiro, que indica que ele está alojado na bifurcação da artéria pulmonar. Isso implica uma maior estabilidade hemodinâmica e mortalidade. E se o trombo se alojar em ramos cada vez mais distantes da artéria pulmonar, ele será classificado de acordo com a sua localização anatômica, podendo ele se lobar, segmentar ou subsegmentar. E isso terá implicação no tratamento e no prognóstico do paciente. Aqui podemos ver um trombo em cela, certo? TEP em cela. E sobre a classificação hemodinâmica, ela pode ser instável, também chamado de TEP maciço, em que se caracteriza-se por uma hipotensão arterial manifesta com a pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio ou uma queda dessa pressão em mais de 40 milímetros do basal por um tempo maior que 15 minutos, ou ainda uma hipotensão com necessidade de uso de inotrópicos, desde que a instabilidade não seja justificada por outro fator. Ou pode ser estável, que não vai preencher os critérios de instabilidade. Há uma heterogeneidade na severidade da doença e nos sintomas, abarcando desde aqueles pacientes assintomáticos até aqueles com pressão arterial limítrofe e disfunção de ventrículo direito, também classificado como TEP submaciço. O TEP ele pode ser não provocado ou provocado. Dos não provocados, eles representam 20% dos casos e há uma probabilidade de haver uma trombofilia associada. No TEP provocado, existem aqueles que têm fatores precipitantes de tempo limitado, como uma cirurgia ou uma imobilidade temporária de um membro, ou um fator precipitante já persistente, como a neoplasia maligna. E existe uma diferença dos dois sobre recidiva e mortalidade. Enquanto o TEP provocado em um ano, a taxa de mortalidade é mais alta, provavelmente porque há um impacto de comorbidades associadas, como a própria neoplasia, o TEP não provocado tem 15% de chance de recidivar em um ano, comparado aos 5% daqueles com episódio provocado. Bom, o curso da patologia. Dois principais mecanismos de morte de TEP são a oclusão abrupta da artéria pulmonar e o efeito isquêmico no sistema de condução de His-Purkinje. 1/3 dos sobreviventes de grande TEP apresentam disfunção cardíaca direita persistente e sintomas graves, e 5% evolui com hipertensão pulmonar crônica e dispneia incapacitante. Os principais sítios de origem, em ordem, temos as veias pélvicas, as veias poplíteas e as veias femorais comum e superficial. Quando falamos de TEP, há algumas características que as fazem levar risco ser alto, intermediário ou leve. O risco alto temos antecedente de trombose venosa, o infarto agudo do miocárdio até 3 meses, cirurgia do quadril ou joelho, fratura de membros inferiores, lesão medular, politrauma, internação recente por insuficiência cardíaca ou fibrilação atrial. No risco intermediário, temos inúmeros também, como insuficiência cardíaca descompensada, acidente vascular encefálico, insuficiência respiratória aguda, pneumonia comunitária, infecção urinária, cateter venoso central, neoplasia, quimioterapia, parto e puerpério, uso de anticoncepcionais orais, doenças autoimunes, trombofilia, trombose venosa central, hemotransfusão e doença inflamatória intestinal. E no risco baixo, há a idade avançada, a hipertensão arterial, viagem prolongada, obesidade, diabetes mellitus, gravidez, veias varicosas e repouso no leito por mais de 3 dias. Percebemos, ao ver isso, que o nosso paciente possuía algum desses fatores de risco. Bom, dos achados clínicos. Pode ser até do paciente assintomático como aquele com parada cardiorrespiratória. Logo, é extremamente variável. E existe uma tríade clássica do TEP, que ocorre também na minoria dos casos, mas a tríade seria a dispneia,
uma dor torácica pleurítica com hemoptise. Bem, a dispneia ele é o sintoma mais frequentemente descrito, relatado em 80% dos casos, com uma dispneia em repouso ocorrendo em 50% dos pacientes, que no nosso caso clínico o paciente referia essa dispneia, que piorava aos esforços. E o segundo sintoma mais comum é a dor torácica. Usualmente ela tem um caráter pleurídico, quando o tombo é periférico, próximo à pleura, por inflamação dessa região, ou subesternal, simulando uma síndrome coronariana aguda, por sobrecarga aguda ou isquemia do ventrículo direito. Infarto pulmonar nos segmentos basais do pulmão pode se manifestar como dor referida no ombro ou como dor similar à cólica ureteral. Aqui estão alguns dos achados clínicos presentes no TEP. A dispneia em repouso, a dor torácica pleurídica, dispneia aos esforços, edema assimétrico dos membros inferiores, o esforço respiratório, a tosse seca, a dor torácica, a tontura e a diaforese. Percebam pela porcentagem que não é na grande parte, ela se encontra presente, não se encontra presente na história clínica dos pacientes. Assim como também pode ter dor abdominal, estertores, febre, sudorese, hemoptise, uma dor unilateral de membro inferior, síncope, alteração de nível de consciência e angina. Sobre dados neurológicos, 1 a 2% tem sintomas como convulsão, confusão mental, 17% podem apresentar síncope e cerca de 20% das pessoas têm um forame oval patente. Logo, o TEP aumenta a pressão do coração direito, podendo levar ao fluxo do material trombótico direito e esquerdo nos átrios e a embolização para a circulação cerebral, produzindo sintomas semelhantes ao do acidente vascular cerebral. Bom, então podemos ver que uma boa anamnese e um bom exame físico vão fazer diferença na vida do paciente. Buscar fatores de risco, observar os quadros clínicos e realizar um bom exame físico é importante nessas horas. Lembrando que um exame físico normal não vai excluir a possibilidade de TEP. E também buscar achados de TVP, como, por exemplo, edema assimétrico de membros inferiores. Bom, achados sugestivos de hipertensão pulmonar, como uma B2 hiperfonética e sopro em foco tricúspide, também podem estar presentes. Sinais vitais anormais, como taquicardia, taquipneia, pulso fino, baixa saturação de oxigênio na oximetria, febre baixa, sugerem estresse cardiorrespiratório agudo. E TEP, ela não altera os sinais vitais de forma previsível. E aproximadamente metade dos pacientes com TEP comprovado tem frequência cardíaca abaixo de 100. Ou seja, tem que ter realmente cuidado na hora de examinar esses pacientes, porque muitas vezes o exame físico pode vir sim normal. Alterações dos sinais vitais ocorrem devido à presença do coágulo e à obstrução ao fluxo sanguíneo, que juntam estimulam as fibras eferentes adrenérgicas para o coração e causam distúrbio, ventilação e perfusão pulmonar. E a presença da instabilidade hemodinâmica, como discutimos antes, deve ser detectada precocemente porque define o subgrupo de maior mortalidade. Bom, a maioria tem pulmões limpos na ausculta. Sibila ou estertores bilaterais tornam possível um diagnóstico alternativo de broncoespasmo ou de pneumonia, mas não excluem TEP. E uma das principais formas de apresentação do TEP é a dispneia inexplicada por achados na ausculta e alterações no eletrocardiograma ou radiografia de tórax. Bem, sobre o curso da patologia, sua gravidade é dependente da sua apresentação hemodinâmica, como discutimos anteriormente. Os pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, eles apresentam 4 a 5% dos casos, porém uma taxa de letalidade de até 45%. Já os estáveis e com menos de 50 anos e sem outras comorbidades, têm taxa de letalidade menor que 1%. A correlação entre o grau de obstrução vascular pulmonar inicial e a evolução clínica do TEP é ruim, mas pacientes sem doença cardíaca ou pulmonar prévia geralmente começam a apresentar sintomas com obstrução de 20% da vasculatura pulmonar. Bom, o curso da patologia. Há alguns fatores modificadores na apresentação e evolução de pacientes com TEP, que é importante ressaltar. Pacientes com doença pulmonar, cardiopulmonar, eles podem piorar a evolução ou obscurecer os sintomas. Pacientes podem referir dispneia pior que a usual. Uma disfunção cognitiva. Existe uma coleta de anamnese mais pormenorizada, porque até 20% dos pacientes com TEP no departamento de emergência podem ter quadro demencial. O tamanho do coágulo e o local da obstrução.
tem uma correlação com sintomas respiratórios por maior ou menor defeito de ventilação-perfusão. O local de trombo também pode influenciar a percepção e o local da dor. E pacientes jovens e sem comorbidades usualmente apresentam menos sintomas. Então, gente, aqui é o Pedro, eu vou continuar a apresentação falando sobre os principais exames complementares para o diagnóstico de TEP. Então, nosso arsenal de exames complementares ele é bem extenso, ele envolve tanto exames mais simples quanto exames mais complexos. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora, começando com a oximetria de pulso e a gasometria arterial. Tanto a oximetria quanto a gasometria, elas são indicadas para todos os pacientes a partir do momento em que a gente suspeita do diagnóstico de TEP. E é importante a gente lembrar que os pulmões de pacientes com TEP, eles têm áreas que vão ser adequadamente ventiladas, mas não adequadamente perfundidas, ou seja, existe alguma perda de área de troca gasosa. Logo, não é de se espantar que, nesses indivíduos, a gente encontre níveis menores, tanto da saturação quanto da pressão de oxigênio. O que é que acontece? Por conta dessa perda de troca gasosa, uma das respostas compensatórias do nosso corpo é fazer a hiperventilação, para tentar se livrar do gás carbônico que está em excesso na corrente sanguínea. De modo que, na hiperventilação, com a maior exalação de CO2, nós podemos encontrar níveis baixos de pressão de CO2 em alguns indivíduos com TEP. Aqui vale a ressalva que os resultados desses exames podem ser normais, ou seja, resultados normais, na verdade, eles não excluem o diagnóstico. Com relação ao dedímero, é importante primeiro que vocês entendam que o dedímero ele é uma proteína circulante que ele resulta da degradação da fibrina. Se a gente lembrar da fisiologia, o fibrinogênio ele vai ser convertido em fibrina por meio da ação da enzima trombina. Essa fibrina ela vai formar polímeros estáveis, certo? Uma rede de polímeros que, por meio da ação da plasmina, vai ser degradada. E um dos produtos da degradação da rede de fibrina é o dedímero, que é capaz de ser dosado na corrente sanguínea. A dosagem do dedímero pode ser feita por diferentes metodologias, mas a mais confiável é a ELISA. Quando o dedímero é dosado por meio de ELISA, ele é capaz de excluir o diagnóstico de TEP. E a gente pode entender isso com base na sensibilidade desse exame. Na verdade, ele é um exame com sensibilidade maior que 95%. Ou seja, é muito difícil que o indivíduo que tenha TEP não tenha níveis elevados de dedímero. Por outro lado, a especificidade desse exame é muito baixa. Isso significa que, na verdade, a gente tem uma série de condições que causam elevação de dedímero além do TEP. Ou seja, o dedímero ele vai servir para a gente excluir TEP. Um indivíduo com um dedímero negativo, ele não, muito provavelmente, não tem TEP. Mas se ele tem um dedímero positivo, ele vai necessitar de investigação adicional para a gente chegar ao diagnóstico final. O eletrocardiograma. O eletro também deve ser realizado em todos os pacientes a partir do momento que se suspeita do diagnóstico de TEP. Os achados são inespecíficos, a gente vai ter principalmente taquicardia sinusal, mas também pode ter inversão de onda T em V1 a V4, bloqueio incompleto de ramo direito, e esse padrão aqui que ele vai ser bem específico para TEP, que é o padrão S1Q3T3. É importante falar desde já que muitos desses achados eletrocardiográficos revelam, na verdade, um aumento de pressão nas câmaras direitas, o que condiz totalmente com a fisiopatologia da TEP. Bom, só falando rapidinho sobre esse padrão S1Q3T3. S1, na verdade, está fazendo referência às ondas S proeminentes em derivação D1. O Q3 ele faz referência às ondas Q proeminentes na derivação D3. E o T3 faz referência às ondas T negativas também na derivação D3. Como vocês podem observar aqui na imagem. Na derivação D1, a gente tem ondas S bastante proeminentes. Na derivação D3, a gente vai ter tanto ondas Q proeminentes quanto ondas T negativas. Com relação à radiografia de tórax, os principais achados também são inespecíficos e eles incluem cardiomegalia, atelectasia basal, infiltrado ou derrame pleural. Apesar disso, uma minoria, uma quantidade bem pequena dos pacientes, pode apresentar alguns sinais mais específicos de TEP.
Por exemplo, o sinal de Westermarck. O sinal de Westermarck, na verdade, é uma área em forma de cunha que vai representar uma região pulmonar que está recebendo pouca irrigação sanguínea. Também a gente pode ter também a corcova de Hampton, que é uma região de opacificação mais periférica, que tem esse formato de cúpula. Aqui nessa imagem a gente pode ver tanto o sinal de Westermarck, essa região mais preta, indicando a oligoemia pulmonar, quanto a gente pode ver a corcova de Hampton. E a gente também pode ter o sinal de Fleischner, que é um indicativo de distensão da artéria pulmonar central. Com relação à estomografia, na verdade, é um exame mais comum para o diagnóstico de TEP. Quando o indivíduo quando ele tem um estado clínico propício, a angiotomografia vai ser o melhor exame para confirmar o diagnóstico. Principalmente porque ela tem uma sensibilidade e uma especificidade muito elevadas. Isso é feito o exame é feito por meio da injeção de um contraste, que ele vai revelar defeitos ou não do enchimento das artérias pulmonares. Aqui nessa imagem, por exemplo, a setinha vermelha está mostrando uma área de infarto pulmonar e a setinha preta está mostrando uma região, uma artéria pulmonar que vai estar alargada por conta de uma oclusão próxima, com, consequentemente, defeito de enchimento em um nível dessa artéria. A estomografia ela também vai nos ajudar a encontrar alguns diagnósticos alternativos, mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela pode nos dar algumas imagens distorcidas em indivíduos obesos. E a gente também tem alguns riscos inerentes aos de contraste, como a anafilaxia, edema, a nefropatia e o extravasamento. Com relação à cintilografia. A cintilografia pulmonar ela vai avaliar tanto a ventilação e a perfusão do pulmão. A perfusão vai ser avaliada por meio da injeção de um radiofármaco na circulação e a ventilação vai ser avaliada por meio da inalação de um aerossol contendo isótopo. Com isso, a gente vai poder comparar as áreas que estão ou não perfundidas e ventiladas. Esse exame vai servir, na verdade, como uma alternativa para pacientes que não podem realizar a angiostomografia. Então, gestantes que não podem se expor à radiação, pacientes com anafilaxia, pacientes com doença renal crônica que tem perigo de se exporem a contraste iodado, certo? A ultrassonografia Doppler de membros inferiores. Ela é um exame disponível, barato e possível de ser realizado à beira do leito, só que ele não é um exame com sensibilidade tão elevada. Na verdade, ela vai ser deixada mais como alternativa para os pacientes que, primeiro, não puderam realizar a angiotomografia, segundo, não puderam realizar a cintilografia. Quanto ao ecocardiograma, ele é um exame que é melhor para estratificação do que para diagnóstico. E ele vai ter um valor especial principalmente em pacientes hemodinamicamente instáveis, certo? Lembrem disso. E ele vai nos revelar de maneira fácil alguns sinais de sobrecarga do ventrículo direito. Então a gente consegue ver aqui nesse vídeo, nessa região aqui, o ventrículo direito, ele vai estar bem mais alargado do que o ventrículo esquerdo, que está totalmente fora do comum, fora da nossa fisiologia normal. Além disso, a gente também consegue ver que nessa região mais do ápice do ventrículo direito, a gente vai ter uma hipocinesia, certo? São alguns sinais que vão nos ajudar no diagnóstico de TEP. E a arteriografia, ela é um exame que hoje em dia ela perdeu muito espaço para a tomografia, mas ela pode auxiliar procedimentos terapêuticos invasivos, como a embolectomia. Então, gente, a gente vai dar seguimento falando um pouquinho sobre o diagnóstico, certo? Nos indivíduos com suspeita de TEP, é importante que o médico aplique o score de Wells. Esse score ele vai avaliar vários parâmetros clínicos e vai atribuir uma pontuação à presença ou não desses parâmetros. Com base nisso, o paciente vai ter uma pontuação total que vai permitir que seja classificado com baixa, intermediária ou alta probabilidade de apresentar o diagnóstico de TEP. Então, vamos ter os pacientes divididos em 3 níveis de probabilidade e a gente vai seguir com a investigação diagnóstica. Nos pacientes com baixa probabilidade, o próximo passo é realizar o score PERC. Nos pacientes com probabilidade intermediária, o próximo passo é realizar a dosagem do dedímero. Nos pacientes com probabilidade alta, o próximo passo é realizar um exame de imagem, certo? Vamos começar agora falando sobre os pacientes com baixa probabilidade,
que devem realizar o SCORE-PERC. O SCORE-PERC ele também vai avaliar alguns parâmetros clínicos e, se todas as respostas se as respostas a todas as perguntas forem não, o SCORE-PERC é negativo. Se a resposta a pelo menos uma delas for sim, o SCORE-PERC é positivo. Então, a partir do SCORE-PERC, a gente vai ter pacientes com resultado negativo e positivo. Se o resultado for negativo, a TEP pode ser excluída. Se o resultado for positivo, o paciente vai precisar realizar a dosagem de dedímero. Bom, com relação ao dedímero, como eu falei para vocês, um resultado negativo do dedímero, ele é capaz de excluir o TEP, mas ele é um resultado bastante inespecífico. Então, um resultado positivo, ele vai indicar a realização de exames de imagem, certo? E aí eu estou falando aqui sobre exames de imagem, tanto para pacientes com dedímero positivo, quanto para pacientes que já desde o início tinham uma alta probabilidade de TEP. Mas qual exame de imagem indicar? Na verdade, isso vai depender primeiramente do estado hemodinâmico desses indivíduos. Indivíduos hemodinamicamente estáveis, havendo condições adequadas, nós devemos dar preferência à realização da angiotomografia. Então, a primeira pergunta a se fazer um indivíduo hemodinamicamente estável é: esse indivíduo tem alguma contraindicação à tomografia? Ele pode ter ou não ter. Se esse indivíduo não tiver contraindicação, ele vai realizar a angiotomografia. Se ele tiver alguma contraindicação, ele vai realizar exames alternativos, como a cintilografia ou a ultrassonografia. A angiotomografia ela tem uma alta sensibilidade e especificidade. Então, o resultado negativo é capaz de excluir o diagnóstico de TEP. E o resultado positivo vai confirmar o nosso diagnóstico e vai requerer o tratamento para essa condição. Já com relação à cintilografia ou à ultrassonografia, a especificidade e a sensibilidade não são tão boas quanto a tomografia. Então, um resultado negativo vai requerer que a gente continue a investigação, enquanto o resultado positivo também vai servir para confirmar a gente o diagnóstico de TEP, certo? Bom, isso a gente estava tratando de um paciente hemodinamicamente estável. Mas quando a gente está diante de instabilidade hemodinâmica, é importante a gente fazer uso do ecocardiograma. Então, no ecocardiograma, a gente vai tentar encontrar a sobrecarga de ventrículo direito, que vai condizer com a probabilidade com a suspeita de TEP. Havendo essa sobrecarga, a gente vai se questionar: é possível fazer uma tomografia para a gente confirmar com mais fidedignidade o diagnóstico? Se for possível, a gente vai fazer uma tomografia. Se não, a gente já vai iniciar o tratamento com trombolítico, certo? Bom, até agora o que a gente fez foi diagnosticar o paciente. Mas além de diagnóstico, é também preciso estratificar, porque pacientes com diferentes estratificações vão requerer diferentes níveis de cuidado. Isso é feito a partir do SCORE-PESE. O SCORE-PESE ele vai estratificar os indivíduos com TEP confirmado já. E ele também vai ser uma escala com vários parâmetros clínicos que vai atribuir, e cada paciente vai ter uma pontuação total, e cada pontuação vai encaixar o paciente dentro de uma classe que varia de 1 a 5. Bom, tendo o diagnóstico de TEP, a gente vai avaliar o SCORE-PESE e vai dividir os pacientes em PESE classes 1 ou 2, por um lado, e PESE classes 3, 4 ou 5, com maior gravidade, por outro lado. Os pacientes com PESE 1 ou 2 são pacientes de baixo risco que eles podem fazer o tratamento em regime ambulatorial, sendo importante avaliar algumas particularidades de cada um dos indivíduos. Já aqueles que têm SCORE-PESE classes 3, 4 ou 5, eles vão necessitar que alguns parâmetros adicionais sejam avaliados, tanto biomarcadores, como a troponina e o BNP, quanto a função do ventrículo direito, por meio de eco ou TC. Se nenhum desses dois parâmetros tiver alteração, ou se somente um deles, ou biomarcadores, ou a função do ventrículo direito estiver alterada, esses pacientes vão ser considerados de risco intermediário baixo. Já se a gente tiver alteração tanto de biomarcador quanto de função do ventrículo direito, esses pacientes vão ser classificados como risco intermediário alto. Mas tanto o risco intermediário baixo quanto alto vão requerer internação hospitalar. Bom, gente, então, dando continuidade à apresentação, meu nome é Lucas Galvão e eu vou falar sobre o tratamento do TEP, tá?
De maneira didática, eu dividi em 5 etapas de tratamento. Não necessariamente em todo paciente você vai fazer essas 5 etapas, mas é muito importante que você tenha em mente que o tratamento do TEP ele pode passar por algumas dessas etapas, certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, e primeiro eu vou falar sobre o suporte clínico inicial. É muito importante para todo paciente que chega no departamento de emergência que você forneça a ele o melhor suporte hemodinâmico e o melhor suporte ventilatório. No paciente com TEP não é diferente, tá? No que se refere ao suporte hemodinâmico, a gente tem que lembrar que a principal causa de morte no tromboembolismo pulmonar é a falência do ventrículo direito, né? O ventrículo direito está sobrecarregado com a hipertensão pulmonar e aí o paciente vai ter uma baixa de enchimento do ventrículo esquerdo e, consequentemente, uma hipoperfusão, né? Se o paciente tiver hipotensão, você pode lançar mão de 500 ml de cristalóide em 15 a 30 minutos, mas é muito importante que você não exceda essa quantidade de cristalóides, porque o excesso, né, de volume pode levar a um maior estresse do ventrículo direito, né? Então, na verdade, você está querendo ajudar, mas vai prejudicar o estado hemodinâmico do paciente. Então, em vez de você dar muito volume para o paciente, se o paciente persistir com a hipotensão, o ideal é que você use drogas vasopressoras, certo? E dentre as opções a gente tem a noradrenalina e a dobutamina, certo? Elas são responsáveis por melhorar o débito do ventrículo direito e aumentar a pressão arterial. Quanto ao suporte ventilatório, o paciente com TEP muitas vezes vai se apresentar com hipoxemia. E nisso o oxigênio suplementar vai ser fundamental, né? Se por acaso o paciente começar a desestabilizar, você pode precisar intubar esse paciente. E por isso é muito importante que você deixe o material para intubação preparado, certo? Se a intubação orotraqueal for necessária, você inicia drogas vasoativas antes para você garantir uma boa pressão arterial média. E aí, quanto às medicações, você opta por ketamina ou etomidato, associados a succinilcolina ou ronquurônio. Só cuidado quando você for ajustar o ventilador mecânico para não colocar pressões muito elevadas, porque essas pressões positivas reduzem o retorno venoso e podem piorar ainda mais o estado hemodinâmico do paciente. Em segundo lugar vem a anticoagulação, e essa anticoagulação ela vai ser o alicerce do tratamento para o TEP. Quando é que você vai anticoagular? A anticoagulação ela vai ser indicada em todos os pacientes com intermediária ou alta probabilidade de embolia pulmonar, e deve ser realizada antes mesmo da confirmação do diagnóstico, na ausência de contraindicações, certo? E deve ser realizada sem retardo, certo? Não deve atrasar a anticoagulação. E quais seriam as contraindicações? Sangramento ativo, plaquetopenia, hipertensão grave, trauma importante e cirurgia recente. Todas essas 5 aumentam os riscos de sangramento e por isso você deve considerá-las antes de iniciar a anticoagulação. E por que anticoagular? A anticoagulação previne a formação de novos trombos, ela reduz a extensão da embolia já formada, além de diminuir o risco de morte precoce. Quais seriam então os anticoagulantes que nós podemos usar no tratamento? Eles podem ser administrados por via endovenosa, subcutânea ou oral, certo? Dentro dos anticoagulantes por via endovenosa, nós temos principalmente a heparina comum, não fracionada. Ela inibe os fatores 2A e 10A. Pela via subcutânea, nós temos as heparinas de baixo peso molecular, que inibem os fatores 10A principalmente, e em menor quantidade do fator 2A, e o fondaparinux, que é inibidor do fator 10A apenas. Já por via oral, nós temos a varfarina, que é o conhecido como Marevan. Esse fármaco inibe a ativação dos fatores que dependem da vitamina K para serem ativados. Nós temos a dabigatrana, edoxabana, rivaroxabana e apixabana, que são chamados novos anticoagulantes orais, né? A dabigatrana é inibidora do fator 2A, e edoxabana, rivaroxabana e apixabana são inibidores do fator 10A. Mas qual anticoagulante é melhor de usar em qual situação? Quando o paciente for ser anticoagulado, você tem que fazer algumas perguntinhas mentalmente. O paciente tem hipotensão ou choque em instabilidade? O paciente tem clearance de creatina menor que 30? O paciente tem obesidade, magreza importantes? Tem risco alto de sangramento? Se qualquer uma dessas perguntas for sim, você deve usar heparina não fracionada por via endovenosa,
certo? E aí, de acordo com a resposta do paciente, você vai ajustando a dose por meio do TTPA. Se a resposta for não, você tem duas possibilidades. Na primeira, o paciente está estável, mas ele tem pelo menos ou disfunção de VD ou elevação de biomarcadores. Pelo menos um dos dois. Nessa situação, você vai usar anticoagulação parenteral subcutânea, usando ou heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux. Posteriormente, você vai avaliar a evolução do paciente e, quando ele melhorar, você vai trocar esse anticoagulante subcutâneo por um anticoagulante oral. Na terceira situação, você vai ter um paciente estável que não tem nenhum fator agravante, né? Ele não vai ter nem disfunção de ventrículo direito, nem elevação de biomarcadores. Nesse paciente, você vai ter algumas possibilidades. Você pode fazer anticoagulação subcutânea associada à varfarina, pode fazer anticoagulação subcutânea associada à dabigatrana ou edoxabana, por via oral, ou você pode fazer um tratamento que é completamente via oral, com rivaroxabana ou apixabana. Só lembrando que os novos anticoagulantes eles não devem ser usados em pacientes com clearance de creatinina menor que 30, pacientes que estejam grávidas, lactantes, ou pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide, por exemplo. Então, nesses casos, você vai usar a varfarina no lugar. Então, eu queria só fazer algumas considerações de farmacologia. Nesse slide, nós temos como ocorre a ativação dos fatores dependentes de vitamina K no nosso corpo fisiologicamente, certo? Então, como é que ocorre? Nós temos uma forma inativa da vitamina K, que é chamada de epoxivitamina K, que é convertida para a forma ativa, chamada vitamina KH2, também chamada de vitamina K hidroquinona. E essa forma epóxi é transformada na forma ativa por meio dessa enzima chamada vitamina K epóxido redutase, certo? A vitamina K ativa, hidroquinona, ela vai ser usada por essa outra enzima, carboxilase dependente de vitamina K, para ativar os fatores dependentes de vitamina K, né? Que seriam os fatores 2, 7, 9 e 10 e as proteínas C e S. Só lembrando que os fatores 2, 7, 9 e 10 são procoagulantes e as proteínas C e S são anticoagulantes. Entendido? E aí nós temos um fármaco que interage com essas reações, que é a varfarina, certo? A varfarina ela vai inibir a vitamina K epóxido redutase e, consequentemente, ela vai diminuir a síntese, né, da forma ativa da vitamina K. Por causa disso, você vai ter que os fatores dependentes de vitamina K não vão mais ser ativados porque não tem mais substrato, digamos assim. E por isso, os fatores ativados deixam de ser sintetizados. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a varfarina só age na síntese de novos fatores. Então, aqueles fatores que já estão ativados, que estão na circulação, vão continuar agindo até que eles saiam da circulação, sejam metabolizados. Por causa disso, a varfarina ela tem um tempo para começar a fazer efeito, né? E esse tempo é dependente da meia-vida dos fatores de coagulação, K-dependentes que estão atualmente ativados em circulação. Vocês podem ver aqui nessa tabela da esquerda que os primeiros fatores que saem da circulação são os fatores 7A e a proteína C, certo? E só depois é que os outros fatores vão começando a ser depletados da circulação. E aí, qual a importância disso? Eu trouxe isso aqui para vocês para mostrar que o efeito anticoagulante da varfarina ela pode demorar dias até que se inicie, e a varfarina ela pode desencadear até mesmo um efeito pró-coagulante nas primeiras horas. Porque a inibição da proteína C ela pode ser mais importante em algumas pessoas, e a proteína C é anticoagulante, né? Por causa disso, quando você for prescrever uma varfarina oral, é importante que você inicie ela junto com um anticoagulante subcutâneo, porque ela demora a fazer efeito, e enquanto ela não começou a fazer efeito ainda, o anticoagulante subcutâneo está segurando a barra, certo? E aí, quando o INR atinge valores de 2 a 3 por 2 dias consecutivos, você sabe que a varfarina começou a fazer efeito, tá? E aí você pode suspender o anticoagulante subcutâneo com segurança, certo? Essa precaução você deve fazer com raras exceções. Ao contrário, os anticoagulantes mais novos, como a dabigatran e a edoxabana, eles podem ser iniciados assim que o anticoagulante subcutâneo precisar ser suspenso, né? Que em média dura de 5 a 7 dias, né?
Isso ocorre porque elas têm um início de ação mais rápido do que a varfarina, né? E por quanto tempo eu devo anticoagular o meu paciente? Existem 3 situações principais. Se for uma causa reversível, como uma fratura de fêmur, que o paciente ficou imobilizado, e essa causa foi corrigida, você deve anticoagular por 3 meses. Se for uma causa idiopática, ou que você não diagnosticou ainda, ou que ainda não foi tratado, você deve anticoagular por pelo menos 3 meses, podendo até se estender por tempo indefinido, certo? E se por acaso o paciente tiver episódios recorrentes de trombose venosa profunda, você pode anticoagular por tempo indefinido, certo? De maneira geral. Complicações importantes seriam os sangramentos, né? Mas esses sangramentos eles foram bastante reduzidos com a criação dos anticoagulantes novos. E também existe uma complicação no uso da heparina, certo? Que é principalmente no uso de heparina não fracionada, que é a plaquetopenia induzida por heparina, certo? Que eu não vou me aprofundar nessa aula, mas saibam que existe. Indo para a terceira forma de tratamento, nós temos a trombólise. E a trombólise é uma coisa que ainda é cheia de gaps de evidências ainda, mas o que se sabe é que a trombólise ela é eficaz e é importante nos pacientes que são hemodinamicamente instáveis, certo? Ou seja, aqueles pacientes que estão hipotensos, com instabilidade decorrente de disfunção do ventrículo direito, tá? Ou aqueles pacientes que estavam indo bem e passaram a ter instabilidade hemodinâmica, tá certo? Na trombólise a gente vai ter alguns princípios básicos, tá? Principalmente individualizar o tratamento. Então, sempre avaliar se o paciente tem um risco de sangramento, se ele tem uma contraindicação. Eu vou já mostrar o slide e vocês vão ver que não são poucas contraindicações para a trombólise, tá? E é por causa disso que a trombólise ainda é tão polêmica, porque a trombólise ela pode piorar o estado do paciente ao favorecer sangramentos em lugares como o sistema nervoso central, certo? Então, é muito importante que você use a trombólise com cautela, buscando de fato individualizar o tratamento e minimizar os efeitos colaterais. Só lembrando que nesse caso a infusão é por acesso venoso periférico, tá? Porque o acesso venoso central ele sangra mais, então você deve priorizar o acesso venoso periférico. E é interessante que alguns pacientes que têm contraindicação para a trombólise, existe uma solução que é a trombólise dirigida por catéter, né? Que nesse caso você vai inserir um catéter percutâneo e vai fazer uma trombólise localizada lá no trombo. E ao que parece, a trombólise dirigida por catéter ela causa menos sangramentos sistêmicos. Então, existe essa alternativa. Então, por que trombolizar? Porque existe evidências de que existe restauração da perfusão pulmonar mais rapidamente do que somente a anticoagulação nesses pacientes mais graves. E quais são os trombolíticos que temos à nossa disposição? Nós temos a alteplase, a streptokinase e a tenecteplase. Esses 3 aumentam a ativação do plasminogênio tecidual. Só lembrando da fisiologia, nós temos o plasminogênio, que é convertido em plasmina por meio do TPA, que é o ativador tecidual do plasminogênio, e a plasmina, que é formada, ela vai ser responsável pela fibrinólise, que é a quebra da fibrina que estabiliza o coágulo. E aí, nesse sentido, nós temos os análogos do TPA, que são a alteplase e a tenecteplase, e nós temos a streptokinase, que faz um complexo ligante com um plasminogênio, e esse complexo facilita a conversão dele em plasmina. Existe uma catalisação desse processo. E aqui, por último, eu deixo com vocês a lista de contraindicação para a trombólise, na qual nós temos contraindicações absolutas e relativas, né? E aí, se o paciente realmente precisar de trombólise e o paciente tiver alguma contraindicação absoluta, uma solução é o tratamento cirúrgico, que a gente vai falar mais na frente. Tranquilo? A quarta forma de tratamento é o filtro de via cava inferior, tá? Esse filtro ele não é rotina, ele não é utilizado, mas algumas pessoas podem se beneficiar dele. Quem são esses pacientes? São pacientes que têm contraindicações à anticoagulação e pacientes que têm embolias recorrentes, mesmo usando anticoagulantes adequadamente, tá? O quinto e último tratamento é o tratamento cirúrgico. E no tratamento cirúrgico, as principais indicações vão ser a falha da trombólise, né? Por algum motivo a trombólise não resolveu o problema. E naqueles pacientes que têm contraindicações absolutas e realmente precisariam se livrar do trombo fisicamente para poder melhorar.
Então nós temos a embolectomia cirúrgica, que é uma cirurgia aberta, que normalmente utiliza máquina de circulação extracorpórea e tem uma mortalidade realmente considerável, né? Essa mortalidade também pode se confundir com a própria mortalidade do TEP, né? Mas o que se sabe é que realmente existe um risco a essa cirurgia. Então, se o paciente for preciso fazer essa cirurgia, é porque ele realmente está precisando, ele realmente está grave. E em segunda opção, nós temos as terapias endovasculares, que estão crescendo em popularidade, né, por serem minimamente invasivas, né? E existem várias técnicas de colocação de stents, colocações de catéteres que fazem maceração do trombo, que puxam o trombo, enfim, as terapias são muito variadas. E a suposta vantagem delas é terem uma menor mortalidade, né? Então é isso. Para finalizar, eu trouxe esse fluxograma adaptado da 12ª edição do livro de Medicina de Emergência da USP, e ele resume basicamente as condutas no que se refere ao tratamento, tá? Quando você tem um tromboembolismo pulmonar confirmado, você vai dividir os pacientes em dois grupos, os estáveis e os instáveis. Quanto aos estáveis, nós temos os pacientes que têm baixo risco de morte e o risco de morte intermediário, de acordo com a classificação do PES, tá? Nos pacientes que têm baixo risco de morte, você vai considerar fazer o tratamento ambulatorial mesmo, tá? Começando com o tratamento subcutâneo e depois passando para um tratamento via oral. Nos pacientes com risco intermediário, você vai, a priori, começar com heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux, e de acordo com a evolução do paciente, você vai passar para o tratamento oral, ou, se por acaso o paciente piorar, você vai ver se ele tem alguma contraindicação para trombólise, tá? E aí você vai decidir entre a trombólise ou o tratamento cirúrgico de acordo com as contraindicações. Se o paciente estiver instável, você vai considerar que ele tem um risco de morte elevado, e por isso você vai fazer heparina comum, né, além de dar todo o suporte ventilatório e hemodinâmico que a gente comentou. E aí você vai ver se ele tem contraindicação também para trombólise, né, e você vai avaliar, individualizar o tratamento e ver qual é a melhor opção para cada paciente. Então era isso que nós tínhamos para falar, né? É muita coisa para falar em pouco tempo, mas espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado, e essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado e até a próxima.